Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. E ó, deixa eu adiantar aqui uma coisa, eu tô meio gripado, tô meio ruim, a voz tá fanha. Tá vendo a voz fanha? Tá vendo? Não, tá ouvindo, né? Fanhazinha aí. E como você tá um pouco mais afastado? Pois é. Cadê sua máscara? Não tem, hoje não tem. Ah, para, tu tava comigo, ficou 5 dias, os dois. Ficaram 5 dias, 6 dias Mas comigo. você voltou doente? Eu não. Voltei com a garganta arranhando. Voltou e a Luciana Ribeiro também. Também voltou. Já meio que passou pra gente. Já passei a gripe pra geral, então é o que temos pra hoje. Então se minha voz estiver assim um pouco ruim, narizinho fanho, é porque eu tô meio gripado. Hoje quem tá de volta? Denilson tá de volta, porque no último podcast ele tava de atestado também, né, Denilson? Dá um oi pra galera. Oi, galera. Tudo bem? Como é que tá? Melhorou o torcicolo? Estamos de volta, 100%. Por enquanto, né? Daqui a pouco eu volto do dia. Léo, você costuma chamando o Daniel de Denilson? Gente, me chamaram já a atenção que no podcast é pra reafirmar a sua identidade como profissional. O nome dele é Dan Rodrigues. Eu chamo de Denilson, carinhosamente, e a Catarina chama de Daniel. Então, assim, mas o nome dele é Dan. Dito isso, tá estando claro. Catarina, obrigado por ter aceitado o convite. É sempre um prazer. Né, porque foi assim meio... Né? Foi tempestivo, tipo, hoje foi tempestivo. Catarina, você aceita um convite pra gravar um podcast? Quando, Caléu? Daqui 20 minutos. Foi mais ou menos, e mais porque eu sei que você domina o assunto. E qual é o assunto, antes de introduzir, senão eu vou esquecer e depois o editor briga comigo? Rede social, já deve ter aparecido aqui na tela todas elas, então segue lá, beleza? Assunto. É um assunto que você domina. Vocês dois dominam, na verdade, né? Vocês são da área que é previdência. E a gente vai falar sobre planejamento previdenciário hoje. Por quê? Porque foi com o José Roberto, não foi? Foi. Que ele trouxe a questão de a diferença entre o planejamento financeiro e o planejamento previdenciário e que as entidades falam pouco sobre esse assunto. Então, tá aqui um podcast só sobre planejamento previdenciário. Não é isso? Bora lá? Bora lá? Bora nessa. Já é. Então bora, peraí que deu vontade de arrotar. Ai, sério? Mas não Solta consigo aí, sair. Quem vê todo engomadinho assim pensa que é fino. Ela não quer sair, tá preso. Cara, você pode peidar, mas não arrota não. Não faço isso na frente de uma dama. Tem outras pessoas que peidam na frente das damas. E damas que peidam na frente dos homens. Opa! Só pra deixar claro, não sou eu. Vamos lá. Pessoal, Catarina e Dan, vocês dois, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogo aqui. Eu trago a pauta, mas eu sempre mudo ela. A primeira pergunta que eu tenho aqui, qual que é a diferença entre um planejamento financeiro e um planejamento previdenciário? Mas antes de você falar pra mim qual que é a diferença, Dan, contextualiza pra gente o que é um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro é você adequar, né, o seu orçamento, as suas receitas e as suas despesas, né? De forma a equilibrar ela ali. Ponto ótimo, digamos assim, você ter sobras em vez de ficar devendo, né? No caso, contratar uma dívida. Então seria ali você equilibrar as suas receitas e despesas, incluindo, claro, a sua parcela de investimentos, né? Para de forma que o seu orçamento esteja equilibrado. Entendi, mas vamos lá, então já algumas pessoas da nossa audiência questionaram os termos que a gente usa. Primeiro, eu sei que receita é o que? Tudo que entra, despesa é tudo que sai. Certo, ponto ótimo. Ponto ótimo seria você fazer um planejamento, adequar suas receitas e despesas com o investimento, o investimento já está constando nessa conta, e depois passado esse período do mês ali, sobrar algum recurso. Eu diria que você está com um orçamento ótimo. Legal. Você se planejou, você investiu, você cumpriu seus compromissos e ainda sobrou um recurso a mais. Legal, e lembrando que nós fizemos aqui um podcast, se não me engano foi com a Laís e com o Matheus, onde nós falamos de gastos fixos e gastos variáveis, entre vários outros assuntos, esse foi um deles. Então, você quer saber tudo que sai, tem o fixo, tem o variável e vai aparecer aqui no card. Agora, Catarina, qual que é a diferença entre um planejamento previdenciário e um planejamento financeiro? Então, planejamento financeiro, como o Dan falou, é você ter um equilíbrio ali entre o que você ganha e o que você gasta, né? De acordo com... E você investir, poupar, de acordo com seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso tem a ver com planejamento financeiro. O planejamento previdenciário, com essa nomenclatura mesmo, já é você pensando numa tranquilidade financeira na aposentadoria, né? Então, é você saber exatamente ali, ou pelo menos muito próximo, quanto que você vai receber lá quando você se aposentar, né? Qual vai ser sua renda durante a aposentadoria. Então, o planejamento, ele vai nessa linha, pensando mesmo lá na longevidade, né? Na aposentadoria. E quando se fala assim,
eu posso dizer que é não só saber o quanto que eu vou receber, mas eu posso dizer, por exemplo, eu tenho que colocar nessa conta gastos como tentar, não tem como adivinhar, né? Mas tentar prever ali um gasto com hospital, com medicação, essas coisas. Porque assim, às vezes a conta não vai fechar. Tipo, eu quero receber, sei lá, 7 mil reais por mês quando eu me aposentar. Mas só de gasto com saúde, a gente não sabe qual é o estilo de vida aí que você leva, eu gasto 4. E aí sobrou 3. A conta não vai fechar, porque você não vai manter a qualidade de vida. Nesse planejamento previdenciário, eu também posso tentar prever essas coisas? Na verdade, você precisa prever essas coisas, né? O planejamento previdenciário, vamos falar de uma forma mais completa, né? Nosso sistema previdenciário brasileiro, ele tem um tripé, que é composto pela previdência social, a previdência fechada e a previdência aberta. Certo. Então, inicialmente, para você fazer um planejamento previdenciário, você precisa saber quanto que você vai receber ou qual a estimativa que você vai receber na previdência social, para começar, né? Então, você precisa fazer ali um cálculo, o cálculo de idade, de tempo de contribuição, né? Você pode entrar lá no aplicativo do Meu INSS, que você tem todas essas informações lá, né? E para você ter essa ideia de quanto você vai receber. Esse é um ponto. Esse planejamento, ele é super importante, inclusive, para você saber se você não vai ter falhas ali, se não tem alguma coisa errada, para você não ter prejuízo. Que tipo de falha? Você fala na Previdência Social mesmo? Na Previdência Social mesmo, porque, por exemplo, quando você entrar lá no Meu INSS, vai aparecer todo o seu tempo de contribuição, a sua estimativa de idade. Então, o ideal é você pegar a sua carteira de trabalho e conferir se está batendo, né? Porque há casos em que algum período de contribuição não consta lá, então isso gera prejuízo para você. Aconteceu com meu pai. Aconteceu com meu pai. Ele foi se aposentar, tem uns 3 anos que eu... Mais ou menos, acho que foi antes da pandemia, ele foi se aposentar, não lembro a data certa. E aí ele tava esperando receber uma quantia mensal ali, um valor X. Quando veio, bateu no salário mínimo. Pois é. O piso. E aí, pô, todo mundo lá em casa ficou preocupado, e principalmente ele, né? Porque hoje ele tem gastos com saúde, nananana. Quando a gente foi atrás pra ver, cara, anos de contribuição não constavam. Mas aí ele tinha toda a documentação, a carteira, tudo certinho, bonitinho. Mas aí qual que é o BO, o prejuízo? Ele teve que entrar na justiça pra pedir revisão de recurso. Burocracia, tempo. Pô, já tá na justiça, acho que já tem 2 anos ou mais. E, assim, e ainda não tem previsão, tá? Não tem previsão. E aí tem todo o retroativo, é todo um trabalho, cara. É complicado. Rolou com ele. Pois é, então esse planejamento é para evitar esse tipo de situação também. Um dos pontos, né? Então você entra no Meu INSS, dá uma olhada. Se tiver alguma coisa errada, você pode solicitar de repente um apoio jurídico de um advogado para você fazer esse planejamento previdenciário certinho. Aí você previu o quanto você vai receber lá no futuro. Você vai estimar o quanto você vai precisar lá com, sei lá, digamos que seja 65 anos de idade. O quanto você vai estimar, e você vai estimar o quanto você vai ter de despesa. Se esse valor do INSS, da Previdência Social, não for suficiente, aí a gente já vai partir para o planejamento previdenciário fechado ou aberto, né? É a Previdência Complementar. A Previdência Complementar, exatamente. Eu aproveito, assim, eu gosto de fazer algumas brincadeiras, você falando aí me veio uma coisa na cabeça. Uma outra suposição, aqui a gente tá falando de gastos, né? Tipo assim, pra você poder sobreviver e viver bem lá na aposentadoria. Mas e se a gente falar de qualidade de vida na aposentadoria? Porque aí entra uma outra coisa nessa soma que eu pelo menos até agora não tava colocando, que beleza, as minhas despesas, aí é o que eu vou ter de receita, que foi tudo que você acabou de falar. Mas além de sobreviver, pô, trabalhei a vida inteira, eu quero curtir. Entre a minha qualidade de vida, o que eu quero fazer na aposentadoria? Esse dinheiro cobre? Não cobre? Isso também tem que estar na conta. Aonde que entra a brincadeira que eu queria... Não brincadeira, mas curiosidade. O que você quer fazer na sua aposentadoria? Eu? Porque você não quer só viver e pagar hospital e... Você, alguma coisa você quer fazer. Curtir meus netos. Curtir os netos... Curtir como? Tipo assim... Temos esse ponto. Meu avô fazia pamonha. A gente curtir não necessariamente você precisa do dinheiro, né? Mas você, por exemplo, eu quero ser aquele avô que dá um presente pro neto, que dá uma mimada no neto. Porque eu fui um filho e um neto mimado. Então eu quero poder proporcionar isso também pros meus filhos e pros meus netos. Além de poder viajar, não ter que me preocupar, comprar alguma coisa assim específica, ter que ficar preocupado com o orçamento, tá apertado.
Então acho que o planejamento entra nisso também. Sim. Você te dá essa comodidade de você satisfazer suas vontades. Não são vontades grandes, não é uma viagem no exterior, mas você quer comprar uma peça de roupa, você quer sair para jantar com sua família, eu quero poder fazer isso sem me preocupar se o dinheiro no final do mês vai dar ou não. Eu também fui mimado. Você foi mimada? Não muito. Não muito, eu fui muito mimado por Mas você oferece isso pra filha dela. A mamãe coruja assim, sinistra. Sim, E a sua aposentadoria, o que você quer? Então, você falou uma coisa, e antes de responder a sua pergunta, você falou uma coisa interessante, que é a aposentadoria não é só para pagar a conta. E quando, antes de, só fazendo não, pode, segue. Antes de responder a sua pergunta, quando a gente fala de aposentadoria, já gera, assim, uma impressão negativa, né? Que você já pensa, parar de trabalhar, viver para pagar plano de saúde. Então, na verdade, a aposentadoria, ela não precisa ser isso. A aposentadoria, na verdade, não é isso, Ela né? tem que ser o melhor momento, cara. Exatamente. A aposentadoria, você tem que definir o que é sua aposentadoria. Sua aposentadoria vai ser só ficar pagando o plano de saúde, né, e sobrevivendo, ou sua aposentadoria vai ser o seu momento de praticar um hobby, de viajar, de fazer o que você quiser. Então, a aposentadoria, na verdade, a definição deveria ser tempo livre para você fazer o que você quiser. E para isso precisa de planejamento, né? Então, na minha aposentadoria, eu sou muito família, então, né, eu não sei se eu vou ter netos, mas eu quero sim ser uma avó independente, quero não depender da minha filha, né? Não vou falar dos meus filhos, por enquanto eu tenho só uma. Né? E quero poder viajar, conhecer os lugares que eu não tive tempo, fazer coisas que eu não tive tempo de fazer, né, durante esse período agora. Não que tenha que esperar tudo para aposentadoria, mas, né, eu quero a aposentadoria nessa linha. Porque a gente espera que seja um momento mais tranquilo, né? Exatamente. E essa ponte que a Catarina fez é muito que a gente prega no planejamento financeiro, na idade ativa, né? Qual ponte? Porque a gente pega e fala, olha, dinheiro, você tem que pagar suas contas, suas obrigações tem, sim. Você tem que investir pensando no futuro tem, mas você tem que aproveitar a vida também. Exatamente. Então, mesmo que a gente prega ali na fase ativa, prega no momento da aposentadoria, que o dinheiro não é só para isso, o dinheiro é para te proporcionar momentos. Então, você planejar sua aposentadoria de uma forma que você consiga ter esses momentos. Né, sabe que hoje eu tenho prezado muito por esses momentos, já que a gente tá falando disso, de momentos e tal, por exemplo, a gente tava agora trabalhando lá em São Paulo, e aí, tudo bem que deu errado, né? Eu vou me expor aqui um pouco. No meu caso, deu errado. O que eu pensei? Vou aproveitar alguns momentos. Vou ficar alguns dias a mais em São Paulo. Fiquei doente. Não aproveitei, deu errado e tal. Mas assim, por exemplo, aquele dia que nós fomos pro sushi, que você experimentou com o Denilson, já tinha comido? Já tinha tentado. Tava corajoso no dia. Ele decidiu que ia. Todos nós gostamos de sushi. Ele falou, não, vamos comer sushi porque a galera gosta e eu vou tentar experimentar. Vai que dessa vez eu gosto. Eu comi picanha e camarão. Comeu picanha e camarão e a gente lá se matando no bolinho sushi. De queijo. Mas ali foi um momento que eu falei, pô, valeu, vale a pena às vezes. Não que tenha sido nossa, meu Deus, um puta gastos, mas tipo, você às vezes gastar, investir nisso, porque isso contribui para uma qualidade de vida que às vezes a gente esquece. Eu já paguei o mesmo valor no jantar e eu me falei, pô, gastei demais ali, eu simplesmente não me preocupei. Porque assim, foi um retorno, sensações muito melhor do que Claro, estava com a nossa presença, não podia ser diferente. Não podia. Obviamente. Foi uma viagem muito boa, estou triste porque não irei para Minas. Uma coisa, a gente estava falando dessa questão de educação financeira e previdenciária. Certo. A educação financeira, ela existe sem a previdenciária. Mas se você não fizer a previdenciária, você está fadado a ter um futuro meio incerto, não muito bom. Perfeito. Né? Mas a educação previdenciária, ela não existe sem antes uma educação financeira. Porque se você não poupa, se você não tem o seu orçamento equilibrado, como você vai poupar, você vai investir para o momento da sua aposentadoria? Então elas estão ligadas, mas elas são independentes e cada uma tem o seu papel. Elas são independentes, mas elas dependem uma da outra. A previdenciária depende da financeira. Isso é muito interessante, porque todo mundo quer se aposentar bem, todo mundo quer descansar na aposentadoria, mas leva uma vida completamente desregrada na fase laboral. E não só, e aí eu queria só puxar algo aqui que eu acho que faz parte do planejamento previdenciário, me corrija se eu estiver errado vocês dois. A gente já falou um pouco disso aqui, que é a questão da saúde. Eu acho que um planejamento previdenciário não pode focar só no financeiro. E aí entra muito a questão da saúde e do estilo de vida que você leva hoje, porque você vai colher amanhã. Por exemplo, algo que eu abri mão e que eu tomei lá em São Paulo, e, nossa, é horroroso, refrigerante. Que negócio ruim. Como é que vocês tomam aquilo? Eu não tomo refrigerante. É muito ruim. Há alguns anos, eu abri mão, falei, não vou tomar refrigerante mais, tal, por uma questão de saúde, muito açúcar, muito conservante, não sei o quê.
Não quis mais. E aí lá a gente tava no local que não tinha outra coisa pra tomar. Meu Deus do céu, pedi uma Coca-Cola zero. É muito ruim. Uma delícia. É muito ruim. Então assim, só que o que eu tô querendo puxar aqui é... Pô, eu abri mão de algo lá atrás porque eu creio que eu vou colher lá na frente algo relacionado à saúde. Eu abri mão hoje pra colher lá na frente. Então, eu acho que isso se aplica não só à alimentação, mas a tudo. Quando você fala de planejamento previdenciário, a tudo que diz respeito à saúde. Tá certo, não? Tá certíssimo, e não só a saúde, você tem que cuidar da sua saúde pensando em ter uma aposentadoria, porque antes de ter o dinheiro, você vai precisar estar vivo, né? Você precisa cuidar dos seus relacionamentos também, né? Sim. Então, você vai precisar ter uma vida social na sua aposentadoria, e na verdade você vai precisar ainda mais quando você acabar a vida laboral, onde você convive ali com os colegas, viajam juntos, se divertem. Quando você... E a gente percebe muito isso, né, aqui no nosso trabalho. Quando a pessoa ela encerra ali o vínculo laboral, muita gente não fez um planejamento. Às vezes fez financeiro, mas não fez um planejamento do que ia fazer depois, não cultivou relacionamentos. Aí o que ela faz? Ela fica entrando em contato o tempo todo com pessoas, com empresas, para conversar. A gente tem vários exemplos disso, de pessoas, né, e já teve bem mais, que liga diariamente. Pra conversar. Pra conversar. Gente. E a gente falou disso no podcast com minha mãe, e ela falou assim, sobre você ter um grupo pra você pertencer, ser pertencente a um grupo. A sensação de pertencimento, né? Exatamente. E tem gente que não tem, porque de repente passou a vida toda só trabalhando, e às vezes até juntando dinheiro mesmo pra ter uma vida mais tranquila lá, mas não cultivou relacionamentos. Tipo assim, vou viajar, mas vai viajar com quem? Exatamente. Vou sair pra jantar porque eu tenho dinheiro. Com quem que tu vai? Tu não tem amigo? Então, a gente tem até um programa de preparação para aposentadoria, né? Que a gente fala disso. Você quer falar um pouco sobre? Fazer um jabá aí do curso? Todo ano agora a gente tem turmas, né, de preparação para aposentadoria, onde a gente contratou um especialista para falar disso e trata justamente desses pontos. A preparação para a aposentadoria tem o lado financeiro, tem o lado afetivo, que é o lado social, né? O lado relacional e o lado da saúde também, que você tem que cuidar. Então, envolve vários aspectos. E quando você planeja a aposentadoria, você planeja todos esses aspectos e você tem que planejar também o que você vai fazer, né? Porque às vezes você chega lá, tudo bem, claro que é bem mais fácil você chegar com saúde, com dinheiro, né? Com bons relacionamentos, mas aí você chega lá, pronto, e agora? O que eu faço? Sim. Né? E agora? Então você já tem que ir vendo o que você não consegue fazer agora que você gostaria de fazer a minha mãe, eu achei muito legal, sua mãe arrumou a corrida, né? Ela corre. Vocês vão pra onde agora correr? Vamos pra Argentina. Cara, pra correr. Nas montanhas, né? Nas montanhas, cara. 3 dias dormindo. Eu corro na quadra, mato, eles vão pra mato. Argentina correr. Não, mas assim, ela arrumou algo pra fazer. A minha mãe, ela comprou uma chácara. Sempre foi o sonho da minha mãe ter uma chácara, nunca teve tempo, dinheiro, disposição, nada. E aí, uns anos atrás, ela decidiu comprar, aí dividiu, primeiro comprou só o lote, aí dividiu, depois começou a construir e tal. E hoje o plano de aposentadoria dela é aquela chácara ali. Cara, todo final de semana ela vai com meu pai, e ela tá fazendo um ambiente pra família, pra curtir os filhos, os netos. Aí ela pergunta, o que você quer que tenha aqui na chácara? Aí eu, como sou um senhor de idade, eu falei, eu quero uma horta. Aí tem uma horta lá, que a saladinha que eu trago, a rúgula, limão, é da horta. Aí ela perguntou pro meu irmão, o que você quer? Quero uma piscina. Colocaram uma piscina. Então, churrasqueira e frigobar. Então, do próximo ano é a área de lazer com a churrasqueira. Aí a gente ganhou um freezer daqueles de cerveja, tipo, acho que é da Baden-Baden, uma parada assim. Eu ia pedir um cavalo. Não, mas aí lá é pequenininho, não cabe. Tá. E já tá pronta a área de lazer? Não, só ano que vem, que a gente vai fazer. Esse ano a gente fez a piscina. Anota aí, Catarina. Né? Pra ver se a gente vai receber um convite. Nossa confraternização. Mas vocês já estão convidados. Do grupo. Anotado. Só tá valendo a hora que os convites A hora que chegar? A gente tá se autoconvidando aqui. Não, gravado, gente, viu? Tá gravado. Vocês vão... Então é isso. Na aposentadoria não é... Tem até um livro que eu gosto muito, que é do Cerbasi, que fala Deus Aposentadoria. Né? Cerbasi? O Gustavo Cerbasi. Ok. Né? É só porque Não, eu conheço, porque... Só pelo É porque o dia que você já gravou com a Mila, você estava me zoando, que eu não conhecia uns cantores aí, eu ia dar uma zoada. Aí, ó. Não, Gustavo Cerbasi, ele tem um livro, eu até comprei esse livro e trouxe pra cá, que chama Deus Aposentadoria. Ele fala justamente disso, que a aposentadoria
não é necessariamente para você se aposentar, é para você fazer o que você quer fazer. Legal. Então você pode, por exemplo, continuar trabalhando, mas você não vai mais trabalhar numa coisa que é só para juntar dinheiro. Você vai trabalhar numa coisa que te dá prazer, que te dá notoriedade, se for isso que você quiser, entendeu? Se você quiser também só ficar de perna pra cima, você fica. Não é uma obrigação. Exatamente. Legal. Tinha o próximo ponto aqui, a gente ia falar sobre a Previdência Social, mas você já falou dela como primeiro tripé. Tem alguma coisa que você acha que precisa acrescentar sobre esse assunto? Senão a gente passa pro próximo, que seria a Previdência Complementar. Ah, tá. Não, na Previdência Social é mais isso mesmo. Só a É pessoa mais você entender. consultar, entender, fazer os cálculos ali de idade, que idade você vai se aposentar, qual o valor estimado que você vai Legal. receber, e acompanhando, está tudo certinho para você não ter esses prejuízos, né? Porque varia de acordo. Hoje, por exemplo, quem tem um emprego formal pela CLT já desconta ali automaticamente, né? Mas tem os autônomos Sim. também, tem os MEIs, né? Aí a pessoa precisa pagar. Exatamente. Precisa contribuir. Precisa Então a contribuir. dica seria, se você é MEI e você não contribui para o INSS, contribua. Contribua. Exatamente. Cara, a gente passou por isso na feira. Sim. Nós estávamos num evento agora. Conta aí, Dan, foi com você, não foi? Foi muitas pessoas, o jovem, assim, eu tenho 30 anos, o cara tinha 29, eu era 30 também. Eu falei, mas você já investe? Ele, não, eu invisto tudo no meu negócio. Eu falei, tá, mas você paga o INSS? Ele, não. Você não paga nada, você não investe? Não, vai tudo pro meu negócio. Mas, e o dia que você morrer, o dia que você precisar descansar, o dia que você cansar, e aí, se a empresa quebrar, como é que faz? Ah, não sei, eu sou jovem, não me preocupo com isso agora. É aquela história, a hora de se preocupar é agora, enquanto tá jovem. Exatamente. E só uma dica aqui pro pessoal que tá assistindo, gente. Você não pode contar só com o INSS, mas é super importante contribuir para o INSS. Sim, total. Dentro disso daí, só fazendo assim, um último comentário pra gente passar pra Previdência Complementar. Olha só, tem uma pesquisa agora que saiu sobre a faculdade, se não me engano, de Stanford. Acho que os 30 são os 40 são os novos 30. Então, você que tá com 30 e já tá se achando velho e acha que você não pode contribuir porque já passou da idade, cara, é como se você, comparando com a geração passada, é como se você tivesse 20. Porque agora que a vida... É porque, na verdade, acho que isso envolve todo o processo de longevidade que a gente está vivendo. De As pessoas estão longevidade, vivendo mais, sim. tecnologia. Estilo de vida, cultura. Tudo Isso impacta, com influencia. certeza. Você não viu o seu Andrelino lá no Goiás? Fez 121 anos com o bolinho do terror do INSS nas mãos. Mora sozinho. Eu não posso nem rir, eu não consigo começar a tossir. Bom, vamos falar sobre Previdência Complementar. Nós temos ali... podemos dividir em duas, né? Que é a Sim. Previdência Complementar aberta E e a fechada. Fala pra gente sobre, Cat, por favor. Então, a Previdência Complementar aberta é aquela que você pode contratar em qualquer banco, em qualquer corretora, aberto a qualquer pessoa física, né? A Previdência Complementar fechada... Posso falar mal da aberta antes de você falar da fechada? Claro, à vontade. Eu quero falar mal por quê? Porque assim, ele fala assim, aberto qualquer pessoa pode contratar, sim, de fato é. Mas, cara, banco quer o quê? O que banco quer? Lucro. Em todo produto oferecido por um banco visa o lucro para o próprio banco. Então a previdência complementar ali de um banco, o objetivo dela não é fazer você se aposentar bem, apesar de que ela pode te ajudar para isso. O objetivo dela é dar lucro pro banco. Então vai ter taxa de carregamento, provavelmente, depende, né? Taxa de carregamento, taxa de performance, administração. taxa de alguns têm taxa de entrada e taxa de saída. Exatamente. Cara, olha só que loucura. E muitos a gerente ainda chama Natasha. Uma outra coisa. Olha. Eu sou ruim de piada, sei. Nossa, agora que eu entendi, velho. Eu entendi já. Nossa, Catarina, meu Deus, não, vou embora. Cara, que piada horrorosa. Não, que conta isso. Não vai Cara, contar, ele vai fazer alguma ele edição. é péssimo. Eu sou humorista. Pela Natasha. Você como humorista é uma ótima consultora. Nossa, financeira, cara, previdenciária. não, beleza. Só aproveitando esse Continua, gancho por favor. de gerentes, né, que fazem o que é melhor pro banco. Lá na feira, conversando com um jovem, ele já tem previdência? Ele tem. E aí, como é que é sua previdência? Ele, não sei. Eu fui pegar um empréstimo imobiliário. Ops. A gente põe um pizinho. Fui fazer um empréstimo naquele banco. Não, isso a gente pauta, editou ele. Tá. E para eles me oferecerem uma taxa menor, eu tinha que contratar um plano de previdência e uma outra coisa. Então, assim, é uma venda casada. Não pode, né? Não pode. Então, assim, não sabia nem qual era o objetivo da pessoa
para ver se aquele produto era adequado, né, para o que ela espera, Sim. para o objetivo dela de longo prazo. Então, assim, você vê um conflito de interesse muito grande. Total. E olha só, cara, eu falei aqui num tom de brincadeira, mas isso é muito sério. Porque você, sei lá, você vai contribuir com R$100 pra sua previdência lá num banco, e aí vai incidir taxa de carregamento, às vezes não todas de uma vez, tá? Depende da instituição que vai praticar uma ou outra, ou 2, 3, enfim, ou todas. Mas vai incidir ali taxa de carregamento, taxa de performance, qual tem entrada, de saída. Às vezes os seus R$100 vai descer pra 80, tá ligado? Tipo, só em taxa. Ou menos, né? Só em taxa. E aí entra a previdência complementar fechada, que aí, por isso que eu te interrompi, continua. Perfeito. E é até bom fazer esse esclarecimento, porque muitas pessoas têm o preconceito que previdência é um investimento caro e pouco rentável. E na verdade não é, né? Justamente porque tem a referência que tem, são essas previdências abertas, onde elas visam gerar lucro, né, para a instituição financeira. A previdência fechada já é o oposto disso, são essas criadas, né, de forma geral, por empresas, para um grupo fechado de pessoas, para um grupo de funcionários, né, especificamente. Então, normalmente, tá, não tem todas essas taxas. O Sebrae Previdência é um exemplo disso, onde a gente não tem mais taxa de carregamento, em fundos de pensão não tem taxa de performance, né, e a taxa de administração é uma das menores do mercado, porque a ideia não é lucrar, e sim oferecer uma rentabilidade mais competitiva para o participante. Nas entidades sem fins lucrativos, que são os fundos de pensão, todo o excedente financeiro, ele volta como rentabilidade para o participante. Ela fala bonito, né? Ela fala muito arrumadinho, assim, muito bonitinho, que eu sou meio Tasmania, tá ligado? Ela fala toda serena, linear. Não, e outra coisa, pegar nossos princípios, nossa missão é promover uma melhor qualidade de vida dos participantes. Sim. O nosso objetivo aqui é pagar renda. É que você invista conosco e lá na frente você tenha uma renda proporcional a esse saldo. Os planos de bancos não visam te pagar uma renda. Eles não querem te pagar uma renda. Eles querem te enfiar um produto que às vezes não é adequado para essa sua realidade, né? Porque não é esse o objetivo. Lá é só mais um produto. É só mais um produto caro e ele visa um resgate. Ele quer que você deixe lá o recurso e daqui a algum tempo te devolva o dinheiro. Então o propósito deles não é te pagar uma renda, não é previdência. É uma forma de investimento, de acúmulo de patrimônio, mas não é previdência. Previdência é você receber uma renda, você complementar a sua renda. E a gente vê aí um crescimento exponencial de muitos planos de previdência de bancos, por quê? Reforma da Previdência, uma procura maior por esse tipo de... Virou um boom, né? Isso. Virou um boom. Então, assim, as pessoas estão procurando, estão se educando um pouco mais. E eles estão vendo, é claro, uma oportunidade de ganhar em cima disso, né? A gente vê aí criação de vários fundos. Tanto que, recentemente, né, fui ver um plano de uma corretora, por curiosidade. Idade para minha aposentadoria. Hoje eu tenho 30, para quando eu tiver 90. Então, eu só começo a receber... Quando você contrata o plano, você só começa a receber renda depois de 60 anos que você fez a adesão. Que você fez a adesão. Então, tá lá, data inicial para aposentadoria. Quando eu completar 90 anos. Então, o objetivo deles não é que eu pegue renda com eles. É que eu invista e em algum momento do saque. Olha que errado. Para esse tipo de produto, sim. Você pode ter outros mecanismos de investimento que vão te proporcionar esse objetivo com, às vezes, rentabilidades melhores e taxas menores, né? Mas aí os bancos, seguradoras aproveitam esse mote aí. A falta de conhecimento também das pessoas. Para ganhar em cima das pessoas. Pode falar. Só para complementar o que o Dan falou, que foi perfeita essa colocação, outra vantagem também dos fundos de pensão é que é uma proteção que o participante faz não só para ele, mas para a família também. Por exemplo, quando você fizer uma previdência num banco, numa corretora, tem que ficar muito atento ao regulamento. Porque em muitos planos, por exemplo, quando você se torna assistido, ou seja, aposentado, que começou a receber renda mensal, se você falece, aquele recurso fica para a seguradora ou para o banco, não vai para sua família. Diferente, por exemplo, dos fundos de pensão, onde, em caso de falecimento, né, o recurso que o participante ainda falta para receber, ele vai para os beneficiários ali indicados por ele, né? Então, não fica para a instituição. São pontos muito importantes. Para a gente poder encerrar, você falou que é sobre a previdência complementar fechada, que geralmente é criada por uma empresa que vai para aquele grupo de funcionários, mas hoje nós temos a realidade dos planos instituídos, né? Sim. A gente já falou muito disso aqui, mas só para permanecer também nesse episódio, ficar mais conteúdo disseminado aí, é um tipo de plano que outras pessoas podem aderir, que não é só restrito para os funcionários. Fala um pouquinho deles pra gente, só pra gente poder finalizar esse episódio. Então, o plano instituído, na verdade, ele veio como uma oportunidade, não só ali para os funcionários, né, que
que trabalham numa empresa onde oferece um plano patrocinado, mas também para os familiares. Então, são planos também setoriais, né? Então, é uma oportunidade para as pessoas que não têm esse acesso ao plano fechado poderem ter acesso a uma entidade fechada de previdência complementar. Por exemplo, aqui a gente tem um valor previdência que é o plano instituído, onde no plano família, todos os nossos familiares e vínculos afetivos podem ter acesso a esse plano, né? Não tem a contrapartida da patrocinadora, mas também não tem os custos que um plano de previdência aberto tem. E tem a ótima gestão de investimentos. Né? E isso é uma oportunidade tão boa, porque uma pesquisa do Banco Mundial mostrou que menos de 4% dos brasileiros hoje têm um planejamento previdenciário, né? Eu tenho oportunidade de acessar um plano de previdência fechado também. Legal. Né? Então, essa criação dos planos instituídos, ela abrange ali as oportunidades também para o público externo, né? É legal. Falamos tudo sobre planejamento previdenciário, tudo não, porque, né? Bem resumido. Mas de maneira muito resumida. Fica um convite para as pessoas nos procurarem e falar comigo, com a Catarina. Sim. Se você não tem um plano de previdência, oportunidade de conhecer o valor previdência, você pode fazer parte, você e sua família. E se você já tem, comparar com o que você já tem, que o nosso aqui provavelmente pode estar melhor se o seu for de banco, né? A gente faz esse comparativo sem compromisso, se for interessante a pessoa porta e deixa o recurso na nossa administração com menores taxas, melhor rentabilidade. Perfeitamente. Nos bancos você não tem essa transparência de você ter lá o que você paga de taxa, o que você tem realmente de rentabilidade. Então, quem já tiver um plano de previdência, manda o nome do plano pra gente, ou o CNPJ do fundo, que a gente faz uma análise comparativa, mostra tudo que você paga, tudo que você tem de rentabilidade. Se for mais interessante, traz o recurso pra cá. E a gente dá orientação não só do planejamento previdenciário, mas também do planejamento financeiro. Legal, cara, quer saber mais sobre os nossos planos? Acesse nosso portal, que já apareceu na tela algumas vezes, está aparecendo aqui de novo. Lá em nossos planos você consegue ver, nós também temos uma transparência dos investimentos, então se você for lá em investimentos tem lá toda a transparência. E muito do que foi falado aqui tá lá no nosso portal, eu acho que é isso, né? Catarina, obrigado. Eu que agradeço, Não, sempre. olha, sempre dessa... um prazer. Eu Ela gosto falou muito no último, né? Que quando sou convidado foi rapidinho. Foi rápido. Então, muito obrigado, Dan. Valeu. Muito ruim gravar sozinho na bancada, só eu e o convidado. Porque quando eu tô cansado, aí eu falo, entendeu? É bom quando tem alguém. Bom, é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou.